É que não deu, rapaz. Bateu na mata, ó. Deu sem não. A cara dele, olha lá. Beleza. Muito bom, irmão. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos falar com o nosso Deus, tá bom? E logo após, o nosso irmão Eliel está com liberdade para cantar uma música. Tá bom? Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, continuamos na sua presença. Agradecemos ao Senhor por mais esse momento, o último dessa série de encontro que tivemos desde sexta-feira. E como nas outras vezes, Pai, nós especialmente pedimos ao Senhor que nos dê um bom sinal de internet. Tivemos algumas dificuldades agora no início, pouco antes de começar. Mas, com certeza, o Senhor estava presente e o Senhor vai estar trabalhando em nosso favor. Nós precisamos, Senhor, deste sinal bom para participarmos com prazer, ouvindo tudo, participando de tudo que estará acontecendo aqui. Pedimos as suas bênçãos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nosso irmão Eliel tem liberdade. Você pode ligar o seu microfone. Liga o seu microfone. E agora? Beleza. Tá bom, né? Tá. Nós pertencemos à Casa de Oração em Faria Lemos, Minas Gerais. Eu quero parabenizar o nosso mensageiro aí, o Luciano, pelo seu trabalho. Realmente é muita fé para o que ele está fazendo. Que Deus possa continuar abençoando o amado irmão e a sua esposa e seus filhos e a sua amada igreja grandiosamente. Em nome do Senhor. Jesus, o Filho de Deus, Senhor de todo o poder, deixando sua glória no céu, veio ao mundo sofrer. Amou a humanidade, que não quis compreender. Foi preso pregando a verdade sem se defender. Levado ao tribunal por Pilatos, foi julgado. Eis a sentença final, Jesus foi condenado. Levado ao tribunal por Pilatos, foi julgado. Eis a sentença final, Jesus foi condenado. Segue em silêncio o caminho que ao Calvário conduz. Vai esquecido e sozinho o amado Jesus. No alto daquele monte, levando lenho pesado, as vestes ali deixando, foi crucificado. Levado ao tribunal por Pilatos, foi julgado. Eis a sentença final, Jesus foi condenado. Levado ao tribunal por Pilatos, foi julgado. Eis a sentença final, Jesus foi condenado. Obrigado. Muito bem. Julgado, condenado por nossa causa. Aquele que nada tinha que pagar, pagou por nós, né? A ele seja a honra, a glória, para tudo sempre. Amém. Irmãos, nós queremos agora mais especificamente dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão entre nós. Já estamos no número bastante expressivo de presentes, quem nós agradecemos, né? Nosso irmão Oséias, deixa eu ver se eu consigo aqui. Se considerarmos nosso irmão Oséias, tá? Parece que ele está lá na igreja.
E tem algumas pessoas lá, algumas não, bastante pessoas lá, participando com eles, né? Que bom, hoje seria de grupo lá, mas eles estão lá, participando com o nosso irmão Zé desse momento especial na vida dele. Muito obrigado aos nossos irmãos de Novos Tempos também, em Carangola, que estão presentes, bastante dos nossos. Sejam bem-vindos, nossos irmãos do Rio Grande do Norte, terra das dunas lá. Muito bom. E os nossos irmãos que vão participar também, nosso irmão Alexandre, e nossa irmã Leda, né? O Luciano também vai cantar com a família. Que bom, né? Nosso Deus se alegra com a minha, a sua, né? Com a nossa disposição em estarmos aqui nesse momento. Nós vamos orar mais uma vez, tá bom? Nesse momento. Louvamos o teu nome por esse momento que o Senhor tem nos concedido para estarmos aqui. Lembramos, Senhor, que muitas poderiam ser os locais onde nós estaríamos. E, às vezes, em família, às vezes, numa praça, às vezes, dando um passeio, às vezes, fazendo qualquer outra coisa. Mas nós preferimos estar aqui, junto com os demais irmãos e na sua presença. Agradecemos ao Senhor por, mesmo com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades, o Senhor está com os seus ouvidos atentos, com o seu coração aberto, suas mãos espalmadas, para falar ao nosso coração, para nos ensinar se esta for a necessidade daquele que está aqui hoje. Nós te agradecemos mais uma vez pelo motivo dessas reuniões, que nós vamos ver mais detalhado à frente, mas o senhor já sabe quais as razões, né? Por isso nós estamos aqui reunidos. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Abra a sua Bíblia outra vez no Salmo de número 29. Nós vamos lê-lo mais uma vez. Salmo de número 29. Na minha Bíblia diz o seguinte. Opa, errado. Salmo 29. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais. Atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como desejo. O Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta o céu com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e desce as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Amém. Nós vamos dar liberdade ao nosso irmão Alexandre para uma música nesse momento.
Amém. Vamos estar louvando o nome do Senhor em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades. Nós temos muitas coisas para agradecer ao Senhor, né? Para louvar ao Senhor, mesmo em meio às lutas, às dificuldades. Nós devemos sempre agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelas bênçãos que nós conseguimos enxergar e por aquelas que a gente não consegue enxergar. Mas todo dia Ele nos abençoa, todo dia Ele nos dá algo novo para nós. Por isso, vamos agradecer ao Senhor e louvar o nome dEle, cantando que nós agradecemos a Ele e exaltamos o nome dEle nessa noite. Por isso, seja o seu coração grato nessa noite, grato por tudo que o Senhor tem feito na sua vida e por tudo que Ele vai fazer. Porque agindo o Senhor, quem impedirá, né? Como nós ouvimos, a voz do Senhor, ela corta os céus, corta os montes. E essa situação que nós vivemos não é nada perante a voz daquele que tudo pode, a voz daquele que tem todo o poder. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer, todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer, todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia. Bem, muito obrigado, nosso irmão Alexandre, pela sua participação. Agora vamos dar liberdade à família Camargo para apresentar duas músicas. Nós estamos chegando ao fim, né, irmãos? Graças a Deus por um lado, mas... graças a Deus por um lado, mas ruim por outro, né? Mas louvado seja o nome do nosso Deus por este momento, né? Desde sexta-feira que temos vivido, e é muito bom
Eu quero aproveitar e agradecer os irmãos aí de Extremoz, irmãos de Riachuelo, e alguns amigos que estão participando com a gente deste culto. E é muito importante, diante do que nós temos ouvido desde a sexta-feira, e hoje, quando vamos estar finalizando, falando a respeito do propósito de Deus para com cada um de nós. E temos visto, irmãos, que devido à falta de compreensão, como nós falamos ontem, deste Evangelho, tem levado muitas pessoas a tomarem decisões, a fazerem escolhas, e que a cada dia permanece com o seu coração vazio, porque tem procurado por caminhos que não trazem solução. E essa é a música que nós vamos cantar nesse momento, que fala sobre a busca que o ser humano ele tem feito na tentativa de ocupar, de tampar o vazio que tem dentro dele, e infelizmente não tem buscado em Cristo, não tem buscado no lugar certo. E a música que nós vamos cantar fala exatamente isso. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. Muitos que procuram encontrar a solução, os caminhos que não conduzem à salvação, os caminhos que para muitos podem ser, mas só em Jesus a verdade mais podem ter. Para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade mais podem ter. O céu trouxe luz à luz, pagou as nossas culpas à cruz. Cristo Jesus voltou e breve voltará. O Senhor está, os caminhos seguirá. O Senhor está, os caminhos seguirá. Qual o caminho? Você onde está? Qual o caminho você vai seguir? Essa é a pergunta que quero deixar com cada um de nós nesta noite. Que escolha temos feito? Qual o caminho nós temos trilhado? A quem nós temos agradado, né? E acredito que um dos grandes motivos do nosso irmão Oséias está ter convidado cada um de nós para nessa noite estarmos celebrando esse culto a Deus, exatamente porque ele reconhece a grandeza do nosso Deus, o quanto Deus foi e é e sempre será fiel com cada um de nós. E esse é um dos motivos que deve nos levar a cada dia a escolher estar andando nesse caminho, servindo, adorando, bendizendo e exaltando o nome desse Deus que é fiel. E eu quero convidar a todos para louvarmos a Deus com esta música que tem como título Tu és fiel, Senhor. Que nós possamos ser dedicados ao Senhor, certos da sua fidelidade, o quanto Ele é fiel, em primeiro lugar, fiel a Ele mesmo,
e certamente será fiel a nós, porque essa é uma promessa que Ele tem nos feito e tem cumprido e continuará cumprindo a cada dia.
Muito bom. Graças a Deus que o senhor continuou fiel. E nós podemos confiar nessas verdades, porque eu, por exemplo, nos meus 63 anos de idade, né, me converti aos 17 e eu não tenho notícia de ninguém que possa dizer com plena certeza que Deus tenha falhado com ele algum dia, algum momento na sua vida. Deus seja louvado por causa disso. Agora, para obedecer aqui o script aqui, nós deveríamos e vamos passar a palavra para o nosso irmão Oséias, tá? Ele tem alguma coisa para dizer para nós. Mas antes de passar para ele, nós recebemos um aviso aqui não muito agradável. Eu quero passar para os irmãos, não é? Para oração. Trata-se da Nice, a senhora chama Nice, e ela é irmã do Cosminho, que é esposo da Leni, que reúne com a gente, né? Essa Nice estava com Covid, bastante mal no hospital, veio a falecer agora à tarde. Não vai ter velório, certamente eles devem estar providenciando o enterro dela agora já, de uma vez, né? A nossa irmã Leni tem participado de todas as reuniões nossas via vídeo, né? E agora, hoje, ela não está, certamente ela não está, e com toda razão, né? Então, o irmão que for orar na próxima vez, vamos lembrar de orar pela nossa irmã Leni, tá? Que perdeu essa cunhada, e eles eram bastante chegados, né? Tem um outro aviso também, são 3 avisos, um eu vou deixar lá para o fim. O projeto médico, não sei se o irmão Osés vai falar, mas o projeto médico lançou uma campanha para aquisição de uma geladeira para um missionário que mora na região centro-oeste do nosso país. Certamente existe essa necessidade lá, né? Então, eu não sei como é que vão se dar as coisas, mas a gente pode fazer contato com o nosso irmão Oséias, pegar um número de conta bancária, alguma coisa. E aqueles que desejarem contribuir para que essa geladeira chegue à casa desse missionário lá na região centro-oeste do nosso país. Tá bom? Nosso irmão Oséias falou que ele vai estar prestando contas de tudo, como estão as coisas, né? Se já concluiu, se já entregou, certamente, né? Então, esses 2 avisos que eu precisava passar agora para os irmãos. Muito bem, nosso irmão Oséias tem liberdade para agora. Estão me ouvindo, irmãos? Muito baixo, Zé. Melhorou? Melhorou. Boa noite a todos, irmãos. Eu quero agradecer à igreja em Carangola, bairro Novos Tempos, que tem abraçado a mim e a minha família desde o dia 10 de junho deste ano. Agradecer a liderança através do irmão Dulcio, irmão Zezinho, irmão Paulinho. Eu estou aqui hoje na Casa de Oração José de Anchieta 2. O irmão Sebastião Honorato sabe onde é. Inclusive, esteve aqui não tem muito tempo. Dentre todos os irmãos que estão assistindo, acompanhando, orando, alguns eu conheço há poucos meses, mas já são grandes amigos.
Alguns, como o irmão Sebastião Norato, que eu conheço há mais de 20 anos, grande incentivador da obra de Deus, sempre apoiou o meu ministério, sempre foi um irmão que, nas horas difíceis da minha vida, ligava para mim. Então, é um prazer ter o irmão Sebastião Norato conosco. Quero destacar ainda, irmãos, que nessa série de reuniões, desde sexta-feira, nós temos a confirmação de representantes de todo o Brasil. Algumas pessoas, como, por exemplo, a irmã Lourdes, lá do Pará, algumas pessoas entraram, mas não conseguiram se conectar. Estou citando a irmã Ruth, me perdoe, estou citando a irmã Lourdes, porque é uma irmã que há muitos anos tem orado por nós, nos conheceu pela revista da ID, e agora com o programa de rádio, ela contou para nós que há muitos anos orava por nós. Então, eu não vou deixar para o final a minha gratidão, vou fazer hoje de uma vez, e agradecer, irmão Quintão, que hoje não se pôde fazer presente, mas desde sexta-feira participou do... Agradecer a irmã Leda Murim, muito obrigado. Agradecer ao irmão Alexandre, agradecer ao irmão Luciano, a sua família amada que tem abraçado esse compromisso conosco e tem sido muito usado pelo poder de Deus para as mensagens do Senhor. A gente fica com medo de esquecer alguma pessoa, mas quero dizer que é bíblico e apostólico a citação de nomes de irmãos. Você pode olhar as cartas do apóstolo Paulo, que nas suas cartas, sempre no final, tem citação de nomes. Às vezes podemos esquecer de um ou de outro, mas dessa vez não vou deixar de citar. Pode ser que eu esqueça de alguém, mas, mais uma vez, eu quero também agradecer à igreja onde eu sou membro, na pessoa do irmão Bruno, da irmã Adriana, que tem nos acompanhado durante todos esses meses de junho em Carangola e também feito parte das programações em todos os dias. Irmã Marcela, que é uma missionária de Cristo, tem servido também junto conosco e fez parte também de hoje à tarde da oração e da entrevista. Deixo para os irmãos um pedido de oração. Orem por nós na dependência de Deus no ano de 2025. Se Cristo não me levar e se ele não voltar para buscar a igreja, está muito longe ainda, dia 5, o 4º Congresso da Missão Educar, Cuidar. Até lá, nós teremos 50 madrugadas de oração. E aí depois vou dar mais detalhes. Muito obrigado. O irmão Dulce está com a palavra. Muito bem. Obrigado, nosso irmão Zés, pelo seu relato, né, com respeito à missão Educar, Cuidar. Vamos passar a palavra para a nossa irmã Leda Amorim, né? Ela vai cantar 2 músicas. Quando eu receber do nosso irmão, veio acompanhando uma serva do Senhor, amiga, por anos, né, do nosso irmão Zé. Então, ela tem liberdade, tá bom? Para apresentar 2 hinos. Muito obrigado. Ô, Dulce, Oi. olha só, a Leda entrou em contato comigo, ela não está conseguindo ouvir ninguém.
Então, ela não conseguiu ouvir agora. Ela pediu para ver se deixa para o final, se ela tiver recuperado a conexão e o áudio, ela participa, tá bom? Ah, então tá bom. Então tá bom. Aí você me lembra, Paulo. Muito bem, vamos dar continuidade, então, na nossa programação. Nós temos agora um momento para a oração específica, a oração de agradecimento, né? Agradecimento. Nós vemos 3 motivos. Pelos 3 dias que temos reunido, sexta, sábado, hoje de manhã, agora, e também pelos 3 dias do Congresso MED, né? 15 anos de formatura do nosso irmão Oséias e 5 anos da missão do projeto MED. É só uma oração de agradecimento agora, nesse momento. Eu estou conseguindo conectar com o nosso irmão José Adriane. Não, ele não está podendo falar. Tudo bem, não tem problema. O nosso irmão Bruno, ele está presente? Também não. Samuel Eu Santos vou está, pedir ao nosso irmão... Oi? Samuel Santos está aí. Sim. Uhum. Tá. Eu estou pensando aqui, o nosso irmão Abimael. Está me ouvindo, irmão Abimael? Liga o áudio de vocês. Isso. Abimael. Vocês estão me ouvindo? Ele está falando, peraí. Vocês estão me Está bem ouvindo? ruim o áudio dele. Tá ruim. Estamos ouvindo sim, irmão. Tá ruim a transmissão? Estamos ouvindo. Como sim? Então vamos orar ao Senhor. Tá joia? Dá para a palavra, irmão. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso bendito Pai, nós agradecemos o Senhor por toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a sua igreja, a igreja em novos tempos, o trabalho que promoveram em prol do nosso irmão Oséias, pelo seu ministério, por anos já. Nós conhecemos o irmão no início do seu ministério, lá em Vitória. E ele pediu que nós orássemos pelo ministério dele, estava indo para o trabalho do Senhor. E nós não esquecemos dele. Sempre nós estamos orando e pedindo ao Senhor pelo espiritual dele, pelo ministério. E nós pedimos, agradecemos ao Senhor, porque ele é um servo fiel ao Senhor. Os irmãos daí de Carangola foram muito felizes em oferecer ao irmão essa homenagem nesses dias. Nós estamos muito felizes por ouvir os irmãos. Perdi contato com nosso irmão Abimael. Perdi contato com quase todos os irmãos. Eu também perdi. Os irmãos estão me ouvindo? Oi? Perdeu, né? Vamos aguardar um pouco, pô? Melhor, né? Pelo que eu vi, ele está orando, irmão. Só que, de alguma forma, o microfone dele foi silenciado.
e não tem como abrir. Ah, mas já terminou a oração. Bem, irmão, terminou a oração. Está falhando a internet para nós aqui. Ah, sim. Mas nós ficamos felizes de conhecer o querido irmão, tá? Amém. Tá bom, irmão. Obrigado, muito obrigado pela sua participação. Irmãos, olha só, mesmo com essa queda, né, nós não vamos esperar muito tempo mais. E nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Luciano Camargo, para fazer uso da palavra nesse momento. O irmão está com liberdade. Queira abrir o seu microfone. Meus irmãos, boa noite mais uma vez, aqueles que entraram há pouco. É uma grata satisfação poder estar com os irmãos, estar participando desse momento tão importante, né, para o louvor e glória do nosso Deus e para a edificação da igreja. Esse é o propósito, né? Deve ser o nosso propósito. Quando iniciamos o trabalho aqui em Extremóis e começamos a criar, né, as atividades da igreja, e dentre as principais delas, a reunião de oração, a gente sempre disse que procurou incentivar a igreja no sentido de que estar reunido para orar, para cultuar a Deus, tem que ter pelo menos duas finalidades específicas: a glória e o louvor de Deus e a edificação mútua da igreja do Senhor Jesus, né? E durante esses dias, Deus tem me abençoado grandemente, não somente na preparação das mensagens, dos louvores, mas também em poder estar com os irmãos, em poder participar desse momento tão significativo da vida do nosso irmão Oséias e, com certeza, da vida da igreja, onde nosso irmão milita na obra do Senhor, como também na igreja em Carangola, que tem sido a igreja que tem nos acolhido através dessa sala de... Para nós é um motivo de muita alegria. E eu estava aqui vendo alguns irmãos, né, já com uma certa idade, um pouco mais de experiência do que eu, e vendo, né, como que os irmãos têm lidado com tanta facilidade com a tecnologia, com a questão do Zoom. Eu confesso que eu tive, como eu falei no primeiro dia, eu fiquei receoso porque eu nunca tinha trabalhado desta forma, né, e quando começamos os cultos aqui na igreja em Extremóis também desta forma, usando o Zoom, eu confesso que eu fiquei um pouco temeroso, né? Hoje mesmo estava falando com meu filho sobre isso, porque não é muito fácil para mim, né, lidar, né? E eu vejo os irmãos lidando e enfrentando as dificuldades que aparecem, né, durante o momento das reuniões, e isso é muito bom a gente ver esse empenho, ver a obra de Deus, né, sendo desenvolvida, independente das dificuldades, né? E, irmãos, eu quero finalizar as nossas reflexões, os nossos estudos da Palavra de Deus, com o tema final, né, para concluir, fechando toda a lição, onde tivemos como tema central: faço parte de uma grande história. E esta grande história, vimos ao longo dos nossos estudos que nós não estamos aqui por acaso, não estamos dentro de um vácuo, existe um porquê. É necessário entendermos de onde viemos, para onde nós vamos e quem é o condutor dessa história. Nós não podemos aceitar o fato de ser meramente figuras, né, dessa história que o nosso Deus tem traçado para nós, mas sermos, de fato, participantes junto com Deus dessa grande história e nos colocarmos onde Ele quer, onde Ele está trabalhando, onde Ele está fazendo, nos juntarmos a Ele sem querermos inventar nada de novo, porque o nosso Deus, Ele já está fazendo a história, nós só temos que nos juntar a Ele.
E vimos também que toda história ela tem um final feliz, o propósito de Deus é, através do seu Filho Jesus, nos dar uma alegria completa. Né? João fala isso, o Senhor Jesus orou por isso. E isto, irmãos, como vimos hoje pela manhã, deve ser levado para outros com muita ênfase, com muita solidez, e como João, como o apóstolo João, o apóstolo do amor, mas intolerante com os ensinos heréticos e, ao mesmo tempo, firme na palavra, firmes no amor, firme no chamado que Deus tem para cada um de nós, e para isso vamos precisar nos unir mesmo em meio às adversidades. A unidade na adversidade é que faz toda a diferença. Eu não posso deixar que a diferença entre nós nos impeça de fazer tudo aquilo que Deus tem me chamado para fazer, né? E eu preciso me unir, porque a minha união com Deus, o Pai, o Filho e também uns com os outros é que vai fazer com que a obra dele chegue aos lugares mais longínquos que possa existir. E finalizando essa lição que Deus tem colocado em nossos corações, eu quero abordar aquela mesma perspectiva da gente aprender a fazer boas escolhas, né? Porque para termos uma grande história, para nós de fato fazermos diferença, precisamos aprender a fazer escolhas. E vimos no decorrer dessas lições que não basta apenas escolher entre o bom e o que é bom e o que é ruim. É necessário sabermos olhar e ver e fazer a escolha entre aquilo que é excelente. Precisamos ver o trilema, né, da vida, que é coisas ruins, coisas boas e coisas excelentes. E eu quero começar fazendo esta pergunta para você. A sua vida é uma vida ruim, uma vida boa, uma vida excelente? O que você usa para definir como vida excelente? Como vida ruim? Como uma vida boa? Você já aprendeu a fazer essa escolha entre ela ser uma escolha boa ou uma escolha excelente, uma escolha ruim? Que tipo de escolha você tem feito durante a trajetória da sua vida? E eu quero dizer para você nesta noite, que talvez esteja nos assistindo, participando conosco, existe um outro trilema criado por um grande escritor de nome C.S. Lewis, né, que ele disse a respeito do Senhor Jesus, falando, combatendo, tentando levar aqueles que não criam em Jesus a olhar para o que Jesus escreve a seu respeito. E ele apresentou e popularizou esse trilema conhecido como a análise a respeito do Senhor Jesus de 3 perspectivas. Ou Jesus era mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era Senhor. E eis uma escolha que cada um de nós precisamos fazer a respeito do Senhor Jesus diante desse também um trilema que foi proposto por esse grande autor com grandes escritos a respeito da pessoa e obra do Senhor Jesus. É uma questão de lógica olharmos para essas 3 palavras que a respeito do Senhor Jesus, para pensarmos e decidirmos o que Jesus é para mim. Jesus é para mim um mentiroso? Jesus é para mim um lunático? Ou ele é de fato um Senhor? Porque se ele não é Senhor, você no mínimo está chamando ele de mentiroso. Mentiroso por quê? Porque ele diz ser Senhor. Ele diz que ele era o Filho de Deus, ele era o Deus encarnado. Ele fala a respeito daquilo que ele veio fazer aqui na Terra. Muitos olham para o Senhor Jesus e querem chamar ele, querem ver o Senhor Jesus como um grande filósofo, o mestre do bem, aquele que foi abnegado, um grande homem, mestre da moral, ensinando a moralidade para as pessoas. Mas o Senhor Jesus, em momento algum, ele requereu, ele exigiu, ou ele sequer mencionou
qualquer coisa que nos fizesse pensar de que ele era um grande filósofo, de que ele estava aqui como apenas um mestre do bem, como uma pessoa abnegada, como mestre da moral ou da ética. Não, a única afirmação que o Senhor Jesus fez a respeito dele, exigindo que assim o reconhecesse, e a Bíblia ordena para assim fazermos. Eu quero relatar o que está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28. João 8, verso 28 diz assim: Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Irmãos, essa afirmação do Senhor Jesus de que quando ele fosse levantado, né, ou seja, crucificado, aquelas pessoas, aqueles religiosos, aquela sociedade hipócrita, farisaica, iria saber que ele era quem de fato ele disse ser. Ele durante todo o tempo do seu ministério, requereu ser conhecido e que passássemos adiante que ele era o eu sou. A mesma palavra que quando Moisés foi chamado por Deus para ir até o Egito libertar o povo de Israel. Moisés, depois de várias desculpas e Deus tratar com Moisés e a ponto de Moisés ver que ficou num beco sem saída, que não tem, quando Deus estabelece algo para nós fazermos. Conversava isso com o nosso filho Davi hoje aqui na hora do almoço. Quando Deus estabelece algo para fazer, a maior loucura do ser humano é lutar contra o propósito de Deus, é lutar contra aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Isso porque nós não o reconhecemos como Senhor. E Moisés, naquele momento em que foi chamado por Deus para levar salvação ao povo que estava escravizado no Egito, deu várias desculpas para Deus. E Deus, então, depois de pensar, de dar um checkmate em Moisés, Moisés fala: tá bom, não tenho mesmo, não tem para onde eu correr, né? Então eu vou, Senhor. Mas aí eu chego lá e eu faço o quê? Eu vou dizer o quê? Quem é que me mandou para lá? E Deus então vira para Moisés e apenas dá a seguinte ordem: vai e diga que o eu sou, o Yahvé, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, mandou você lá. E essa mesma afirmação, esta mesma palavra, esse mesmo ensino, o Senhor Jesus está dizendo aqui para aquelas pessoas, depois dele ter se apresentado como a luz do mundo, como tendo se apresentado a sua missão, tendo dito logo em seguida que ele veio para trazer liberdade, porque ele afirma no verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Ele faz essa exigência, ele diz isso, faz a seguinte afirmação: quando eu for levantado, vocês saberão que eu sou Senhor. Que eu sou o Senhor. Esse é o título que a Bíblia dá para Jesus, o Messias, o Cristo de Deus, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Yahvé, o enviado de Deus a este mundo. Mas a sociedade está querendo neutralizar esta mensagem. A sociedade não quer permitir que a gente leve isso adiante. E muitas vezes, quando nós não nos atentamos para isso, para o senhorio de Cristo na nossa vida, sobre a humanidade, nós estamos colocando ele como se ele fosse um mentiroso para nós.
Porque se uma pessoa como ele diversas vezes falou que ele era o Filho de Deus, que ele era o pão da vida, como nós vimos hoje pela manhã, e se ele, sabendo que não era, somente sendo um mentiroso muito ferrenho para contar tal mentira a respeito de si mesmo. Mas o Senhor Jesus, ele não foi mentiroso, porque a história dele prova isso para nós. Porque nenhuma mentira perdura para sempre, nenhuma mentira impacta tantas vidas, nenhuma mentira, como o próprio ditado diz, mentira tem pernas curtas, né? Ela anda, ela até vai a um determinado lugar, mas ela cai por terra. Por isso não é lógico, não é coerente, não é condizente com a lógica, com a fé, afirmar ou não aceitar, melhor dizendo, o senhorio de Cristo. E se o Senhor Jesus, ele dizia todas essas coisas, sem ser, ele não somente estaria sendo um mentiroso, mas ele estaria sendo um lunático, estaria vivendo no mundo da lua, seria uma pessoa completamente desvairada do juízo. Por que isso? Porque o Senhor Jesus, ele se colocou em situações complexas, difíceis, mas essa questão de ver o Senhor Jesus como lunático também cai por terra. Por quê? Porque nenhum lunático impacta, transforma vidas como o Senhor Jesus transformou. A gente percebe que durante algum tempo da história, durante vários períodos da história da humanidade, várias pessoas lunáticas apareceram, se apresentando como Messias, se apresentando como aquele que veio para poder trazer solução para a humanidade, mas em pouco tempo cai por terra. As pessoas percebem que não dá. Mas o Senhor Jesus, ele não apenas permaneceu durante todos esses anos com o mesmo poder transformador, mas ainda um fato muito mais evidente, prova o senhorio de Cristo, que pode ser visto pela vida dos apóstolos. Homens e mulheres que deram as suas vidas, que morreram por causa de Cristo. E as próprias palavras do apóstolo João, quando ele, na sua carta, ele fala que eles viram, eles apalparam, eles ouviram. E muitos desses homens de Deus morreram por causa dessa verdade. Talvez um lunático morra pela sua própria mentira, pela sua própria história, mas os seus seguidores, eles não dão a vida como aconteceu com os apóstolos, da forma como aconteceu. E não, ainda que tenha, como a gente sabe, existem algumas religiões que algumas pessoas se matam, se entregam para morrer, mas são pessoas que, ao serem analisadas, há distúrbios nessas pessoas, há históricos de distúrbios nessas pessoas, há questões sociais envolvidas, diferentemente do histórico dos discípulos, dos apóstolos e de todos aqueles que também na história da igreja, como diversos homens de Deus no passado, não muito distante, perderam a sua vida por causa da sua fé em Jesus, mas perderam porque de fato criam, haviam experimentado esta graça. E o Senhor Jesus, quando ali no meio dos seus discípulos, Evangelho de Mateus, capítulo 16, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20, nós temos aqui uma história muito conhecida, quando o Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos, pergunta para eles o que as pessoas diziam que ele era. E alguns diziam, respondendo ao Senhor Jesus, uns dizem que tu é profeta, versículo 14, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus então perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, o Senhor é o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Temos aqui, amados irmãos, a afirmação do apóstolo Pedro a respeito de quem era Jesus. E mais uma vez vemos na palavra de Deus o título que Jesus defendia a respeito dele mesmo, que os discípulos, os apóstolos defendiam a respeito do Senhor Jesus, é que ele era Senhor. Ele era o Cristo, o enviado de Deus. Ele não poderia jamais ser visto como mentiroso. Mas quando nós negamos o senhorio de Cristo em nossas vidas, nós estamos assumindo que Jesus era mentiroso, porque ele diz ser Senhor, ele diz ser aquele que veio para governar, para reinar em nossos corações, reinar nas nossas vidas, reinar na nossa família, reinar na igreja, ser o cabeça da igreja. Mas quando eu não dou esse lugar ao Senhor Jesus que lhe é devido, eu estou afirmando, semelhantemente ao que João diz, quando aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. Não reter, não viver debaixo do senhorio de Cristo é chamar o Senhor Jesus de mentiroso. Levar a sua vida a seu bel prazer, estabelecer as suas prioridades, sem olhar para a prioridade do reino de Deus, é você colocar Jesus como mentiroso. É chamar Jesus de mentiroso, porque ele não está sendo o Senhor da sua vida. E ele veio para ser Senhor de nossas vidas, mas ele não é mentiroso. Você o tem como mentiroso, mas ele não é mentiroso. Ele não é lunático. Nunca foi e nunca será. Ele é Senhor. Ele é a verdade. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, versículo 1 em diante, quando ele fala ali a respeito da morada celestial, no versículo 6, respondendo à indagação de Felipe, quando Felipe, depois do Senhor Jesus dizer que estava indo e que eles iriam, e Felipe então indaga ao Senhor: como assim, Senhor, nós não sabemos o caminho para onde vai? O Senhor Jesus, então, no versículo 6, o Senhor Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E isso nós vemos muito claramente, ele afirmando ser a verdade, ser o Senhor das nossas vidas. E eu pergunto a você: quem é Jesus para você? Será que Jesus é meramente um profeta para você? Será que Jesus é um ensinador a respeito da moralidade, a respeito de boas ações, as quais, abro um parênteses para fazer essa afirmação, as quais boas obras foram preparadas para nós andarmos nela, não fazermos de vez em quando. Fecha parênteses e seguimos adiante. O Senhor Jesus, ele veio para ser o seu Senhor, para revelar Deus à humanidade. Ele veio para salvar, ele veio para buscar e salvar o perdido, como Marcos registra no seu Evangelho. Falando isso, quando ele ali, melhor dizendo, Lucas, quando fala que ele veio buscar e salvar o perdido, e que ele veio não apenas para aqueles que se achavam bons, veio para esses também, mas ele veio buscar e salvar aquele que se entendesse ser perdido e estar perdido. E o Senhor Jesus, ele veio para isso, e por isso, meus amados irmãos, é necessário, você que nos ouve nesta noite, é necessário entendermos quem é Jesus. Ainda no Evangelho de João, capítulo 10,
Versículo 7 a 18, nós temos aqui o Senhor Jesus se apresentando como duas coisas muito importantes na vida da humanidade, na vida daqueles que querem uma vida plena, querem uma vida abundante, que querem viver uma grande história. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 1, nós temos ele relatando a respeito dele ser pastor, mas eu quero começar a ler a partir do versículo 7, que diz assim: Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus ele se apresenta aqui como sendo a porta e o pastor. A porta numa casa ou num curral serve para dar proteção, serve para dar abrigo, serve para delimitar o espaço. E a palavra pastor, ela traz para nós a conotação de cuidado, de alimentação, de certeza de uma alimentação adequada, de certeza de que seremos conduzidos por caminhos seguros, mesmo em meio a muitos perigos. E o Senhor Jesus, então, ele se apresenta como sendo este que veio para alimentar as pessoas, que veio para dar vida, mas não qualquer vida, mas uma vida em abundância. E ele diz um pouco mais adiante, no versículo 18, quando ele diz: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O mandato de dar a vida pelos pecadores, mas também o mandato e o poder, a autoridade de retomar a vida. Somente Jesus pode fazer isso. Por isso, a nossa alegria plena, a nossa felicidade, a nossa grande história está na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ainda ler com os amados irmãos, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 22. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 22. Ora, se o que prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao que ele não ressuscitou, como vocês estão dizendo. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Queridos irmãos e irmãs e todos aqui nos ouvem nesta noite, a certeza da ressurreição de Cristo havia sido colocada em dúvida na igreja de Corinto, nesta igreja para onde Paulo escreve esta carta.
E Paulo, então, assegura para a igreja de Corinto que Cristo havia ressuscitado. E se eles não crescem nisso, na morte, na ressurreição do Senhor Jesus, como a gente vê nos primeiros versos, o apóstolo Paulo falando, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Então o apóstolo Paulo assegura de forma enfática de que o Senhor Jesus havia ressuscitado, então ele pode e deve ser o Senhor das nossas vidas, porque se não for esta fé que nós temos, a nossa fé é vã. Se não for isto, o apóstolo Paulo fala em que eles estão crendo à toa, estão perdendo o tempo, estão vivendo uma vida vã, sem nenhum futuro garantido. E o versículo 19 nos fala a esse respeito, quando ele fala, verso 17 e verso 19, e se Cristo não é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E Paulo fala isso querendo assegurar não apenas a infelicidade fora de Cristo, mas asseverando para eles que poderia sim ser feliz em Cristo, que a nossa vida não é vã, a nossa vida não é sem uma perspectiva. A nossa perspectiva tem que ser a da eternidade, a da glória e louvor do nosso Deus, a servirmos a Ele, a vivermos esta vida plena. E a questão é, você quer esta vida plena? Você quer esta vida abundante? Em que Cristo representa o que para você nesta vida? Até que ponto a sua vida de fato pertence ao Senhor Jesus? Qual vai ser a sua decisão? Jesus Cristo, ele é o que para você? Um mentiroso? Um lunático? Ou ele de fato é Senhor? É ele que governa a sua vida? A sua vida tem sido pautada pelos seus ensinamentos? As suas prioridades, elas são baseadas em quê? As suas escolhas da sua profissão, da sua namorada, a maneira como você trata a sua família, a maneira como você trata o seu ministério, as pessoas na igreja, se baseia em quê? Quando você toma uma decisão, quando você vai ensinar algo, quando você vai estabelecer algo para a sua vida, o que vem à sua mente em primeiro lugar? Será que passa pela sua cabeça que aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer, porque omissão também retira o senhorio de Cristo da nossa vida. Quando nós nos omitimos das nossas responsabilidades, seja ela responsabilidade paterna, seja ela responsabilidade enquanto cônjuge, seja ela responsabilidade enquanto filhos, seja ela responsabilidade enquanto líder na igreja, seja ela uma responsabilidade enquanto ovelha do pasto do nosso Deus, também é fugir, é negligenciar o senhorio de Cristo. E quando eu negligencio o senhorio de Cristo, eu estou chamando Cristo de mentiroso. E Paulo então mostra para a igreja em Corinto que eles podiam confiar no Cristo ressurreto. Eles podiam depositar a sua vida nas mãos do Senhor. E sabe por que eu quero chamar a sua atenção, você que hoje está aqui participando conosco e que talvez não confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero dizer para você que quando Jesus não é o Senhor da nossa vida, existe um outro Senhor. Existe um outro que quer ocupar o lugar do pastor. E esse outro se chama o ladrão. Aquele que veio para matar, roubar e destruir.
Quando Cristo Jesus não faz diferença na nossa vida, quando Cristo Jesus não é o Senhor das nossas vidas, o ladrão das nossas almas, o ladrão da nossa felicidade, o ladrão da nossa alegria, o destruidor da nossa família, o destruidor que quer a todo custo aniquilar a igreja, ele assume o papel, ele assume o controle. Por isso não podemos deixar. O capítulo 10, verso 10 de João fala, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus dizendo, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A tenham de forma plena. É o que o Senhor Jesus quer dar, mas quando nós não damos espaço, quando nós deixamos Jesus de fora da nossa vida, o ladrão assume o papel de Senhor das nossas vidas. E eu quero concluir a mensagem desta noite, dizendo para você que as palavras do Senhor registradas no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Diz-nos assim a palavra de Deus: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra você, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os descendentes de vocês. O Senhor Deus, ele sempre deu essa opção para a humanidade. O Senhor Deus, ele, apesar de ser Senhor, de ser soberano, ele não interfere, ele não obriga ninguém a segui-lo. Deus não quer robôs adorando, servindo. Ele quer pessoas, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para isso é necessário tomar uma decisão, é necessário fazer a escolha. E a palavra de Deus se renova a cada dia. Nesta noite tem se renovado para você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, que está nos ouvindo nesta noite. O Senhor coloca diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que possa viver você e os seus descendentes. E essa escolha se dá mediante a fé no Senhor Jesus Cristo e o arrependimento para com Deus, que se concretiza mediante o confessar pela nossa boca, conforme o apóstolo Paulo relata na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Romanos 10, versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo faz a seguinte colocação para a igreja em Roma, para que aqueles crentes daquela época, e ficou registrado para o nosso ensino, pois a palavra de Deus assim nos diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino ficou, diz assim: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É necessário que você creia, mas essa crença, essa fé, ela vai de fato se tornar real para você mesmo, quando você deixar de ser covarde e assumir o compromisso de senhorio com Cristo, confessando com a sua boca que Jesus é Senhor. Não sou eu que estou pedindo, não sou eu que estou criando este ensinamento, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz isso, que é o que você tem que fazer se você quer ser salvo, se você quer a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se você quer ter um encontro pessoal com Deus, se você um dia quer morar nas mansões celestiais, é necessário que você confesse que Jesus é Senhor, que você crê nele para a sua salvação, porque está registrado no livro de Atos,
capítulo 17, versículos 30 e 31, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Vamos ler para não ficar nas minhas palavras. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E este homem é Jesus, o qual estamos falando desde o início desta conferência, dessa reunião de ações de graça. Jesus é Senhor, e se você não confessar isso, se você não se colocar debaixo desse senhorio, se você não entregar sua vida para Jesus, o Senhor da sua vida não é Jesus. O Senhor da sua vida é qualquer coisa, qualquer pessoa, menos Cristo. Para que Cristo seja o teu Senhor, para que Cristo seja o teu Salvador, você precisa confessá-lo, você precisa entregar sua vida para Jesus. Se você quer receber o perdão dos teus pecados, se você quer a vida eterna, se você quer ter a alegria plena, se você não quer o ladrão roubando a sua alegria, se você não quer o ladrão destruindo a sua família, se você não quer o ladrão roubando a sua alma e levando para o inferno, você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador ainda esta noite, porque o dia da manhã não nos pertence. Você não sabe o que vai ser amanhã, você não sabe qual vai ser o seu destino. Mas você pode decidir hoje se você quer ou não ter Jesus como Senhor. Se Jesus continuará para você como um mentiroso, como um lunático ou como Senhor. Basta você tomar esta decisão e escrever completamente uma história diferente da sua vida e caminhar juntamente com todos aqueles que já confessaram Jesus, caminhar para o céu, a morada que Ele preparou para todos aqueles que nele crê e o confessa como Senhor e Salvador da sua vida. E você, meu amigo ouvinte, tanto você que é morador aqui de Extremoz, que está participando conosco, como também de qualquer outra localidade, o Jesus que pregamos é o Jesus que salva, mas Ele salva aquele que se entende que está perdido, que está sem a salvação. E se você não confessou Jesus como Senhor e Salvador, você está perdido, não porque eu estou dizendo, mas porque você já nasceu perdido. E somente Jesus pode te dar a vida eterna. Somente Ele pode trazer salvação à tua casa, à tua família. E isso é você, pessoalmente, é que pode decidir. Se eu pudesse, os meus amigos, todos os meus familiares já estavam servindo a esse Jesus, já estavam experimentando a vida que eu tenho, que Jesus me deu, não porque eu sou bom, mas porque eu confessei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E você pode fazer isso esta noite. Você pode entregar a sua vida para Jesus, aí mesmo onde você está. Mas se você quiser, fale com uma das pessoas que convidou você, chame ele no privado, mande uma mensagem para ele, ligue para ele, entre em contato, fale para ele, olha, eu entendi a mensagem, eu entendi que como pecador que sou, eu preciso confessar Jesus como meu Senhor. Eu entendi que eu preciso recebê-lo arrependido dos meus pecados. Faça isso ainda esta noite. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde e você não sabe o que nos espera, nenhum de nós sabemos o que nos espera amanhã. E a você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa viver essa verdade, você precisa não somente pregar essa verdade, mas Jesus tem que governar a sua vida. Você tem que ser usado por Ele para edificar a sua igreja. Você tem que ser usado por Ele para salvar outras almas, para fazer discípulos, para poder orar pelos seus discípulos, ainda que sejam diferentes, não importa, porque nós somos diferentes do Senhor Jesus e Ele orou por nós e Ele almeja o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e precisamos nos unir neste propósito,
para que de fato façamos parte de uma grande história, para que de fato venhamos fazer diferença e impactar essa geração que Deus tem permitido que nós vivamos nela. Que Deus nos abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e que o Espírito Santo de Deus que foi enviado a esta terra e que está agindo por meio da igreja, possa falar ao seu coração e trazer salvação à sua casa, à sua família e colocar-nos debaixo do senhorio de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos sem palavras, visto aquilo que temos ouvido, né? Nós que já temos o Senhor Jesus, podemos nos alegrar porque já temos entendido este recado do nosso Deus. Mas eu volto os meus olhos para a telinha e posso ver tantas pessoas. E eu não conheço o seu coração, né? Eu conheço o coração de alguns que estão aqui e posso pensar, será que este ou aquele já tem entendido este recado do Senhor? Que Deus possa ter provado através do seu servo, né? De fato, o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e se deu ali na cruz por cada um de nós. Amém. A nossa irmã Leda, eu não sei se ela está tendo um bom contato agora. Leda Amorim. Parece que não. Parece que ela não deu para ela. Mas não tem problema, não. Vou dar liberdade ao nosso irmão Alexandre para mais uma música. Só louvando o nome do Senhor mais uma vez, dizendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro na tribulação. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus.
O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro presente na tribulação. Muito A obrigado. irmã Leda vai cantar. Muito obrigado. Ela voltou e vai cantar. Muito obrigado, nosso irmão Alexandre, pela sua participação. Agora parece que vai dar para a nossa irmã Leda. Tá, irmã? Você está com liberdade. Pode abrir o seu microfone e trazer o seu louvor. Quero dar uma boa noite a todos. Para mim é uma alegria, uma felicidade muito grande poder participar dessa live, desse encontro. Irmão Oséias, mais uma vez quero agradecer o irmão pelo convite, agradecer a todos que estão assim envolvidos nesse culto, nessa noite. O irmão Paulinho Honorato, né, com essa disposição de estar aqui nos ajudando, né? Nessa live, o irmão Luciano e a sua esposa. Estou encantada com o seu trabalho, irmão Luciano. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e uma maravilha de mensagem, que Deus possa continuar tremendamente te abençoando, você, a sua casa. Quero também agradecer ao irmão dirigente, e que pode continuar abençoando a sua casa juntamente com a sua família. Nós vamos cantar o louvor que tem por título Só em Ti. Ao Rei que habita nos céus, levanto os seus olhos, porque sob suas mãos está a minha vida. Só a Ele darei meu louvor e tudo que existe em mim. Pois no mundo não hei de ter alguém que me ame assim. Só em mim encontro consolo, só em ti eu penso no mundo, só em ti descanso a minha alma das aflições. Estou aqui só por tua graça, com amor, os braços me abraçam, porque sou tua filha que amas, Jesus. Eu quero agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Agradecer e agradecer. Para o Rei que habita nos céus, levanto os meus olhos, porque sob suas mãos está a vida. Só a Ele darei meu louvor e tudo que existe em mim eu sei. Pois no mundo não hei de ter alguém que me ame assim. Só em ti encontro consolo, só em ti penso no mundo, só em ti descanso a minha alma das aflições. Estou aqui só
por tua graça, o amor, teus braços me abraçam, por sou tua filha que ama, Jesus. Esse louvor está no meu de consagração. E agora eu vou cantar um pouquinho. Eu gostaria que vocês todos ouçam comigo. Você encontrar, convidar, não fique triste, não se dizer, porque Jesus está com você no barco. Ouvirmos cantando. Vento balançou meu arco em alma, medo me cercou, quis me afrontar, mas então eu amei ao que te Davi, ele me restou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não mais o mar, pois ele está no meu barriga. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ouço o vento soprar, teu nome eu amarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, o Filho está me amando, no meu barriga. Jesus de Nazaré, que o medo me cerrar, onde o vento soprar, seu nome eu amarei, ele me socorrerá. E é confiar, ter fé. Vento balançou, meu ar em alto mar, o medo cercou e quis me afogar, mas então eu amei o Filho de Davi, ele me restou, por isso estou aqui. O vento lhe acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, o Filho está me amando, meu amigo está, Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou o vento soprar, teu nome eu amarei, ele me guardará. Oh, aleluia! Palavra de Deus me cairá ao seu lado, 10 na tua direita, mas não serás atingido. Espírito está na tua vida, o nome de Jesus, e confia, me creia. Não temo mais o mar, o Filho está na fé,
abençoe a vida, que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe o seu coração. Tenha fé. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Leda. Finalmente conseguiu, o sinal dela melhorou, né? Deus seja louvado por isso. Muito obrigado, irmão. Irmãos, nós estamos chegando ao fim do nosso culto. Eu queria mencionar algumas coisas. Eu não conheço, né? O irmão Osés conhece. Levanta o dedinho para mim aí. Parece que eu vi um tal de David no volante, ouvindo a nossa programação. Alguém conhece David? Luciano? O Moreninho? Ele é. Eu acho que é o irmão, é o filho de uma das irmãs aqui da igreja, irmã dessa menina escrito Daiane, Gilvânia, que está aqui, ó, debaixo, pelo menos para mim, aparece debaixo do Paulo. Tá, ok. Não, Gilvânia.